Bom, 2017 foi um ano corrido pra gente, pessoalmente. Durante o ano nós fomos se organizando para fazer esse grande projeto para 2018. E uma das nossas principais aquisições, por favor, foi o nosso novo editor aqui, o Vitão. Vitão aqui chegou o gigante. Ajudou muito a gente aí, pô, conseguiu editar bastante vídeo pra gente. É um prazer contar com ele aí. Agora a gente vai conseguir fazer mais vídeos pra vocês. E qualquer problema na edição, só xingar ele, só cobrar dele, brincadeira. Se vocês quiserem, por exemplo, salve, pô, não veio salve, xinga lá, @Vitor Ferreira. Mas o moleque é gente boa, esforçado, santista roxo também, isso é o principal. E é o Santos, vamos que vamos, esses projetos aí vão estar grandes para 2018. Salve, salve, depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Vocês são mais zica aí que o Resenha Depressiva voltando a todo vapor. Foi mais de um ano parado, mais de um ano sem gravar, mas estamos de volta. Que saudades de gravar esse cenário aqui, tudo certinho. Resenha Depressiva volta, como diz o título. Satisfação, aspiras. Um vídeo que vai ser especial para falar de mercado da bola, contratações. Na verdade, especulações, né? Porque de contratações tá magro. E a dupla que antes era Rodrigão e Cachaça tem como agora talvez virar Rodrigão e Caçacha, né? Sim. Isso aí a gente vai falando ao decorrer do programa. Também comentar sobre as eleições, né? A chegada do novo presidente, a saída do Modesto. E como vocês acompanharam no nosso canal no ano passado, nós entrevistamos os 4 candidatos a presidente do Santos, o José Carlos Pérez, Andrés Rueda, Nabil e Modesto Roma. O Modesto acabou perdendo, né? Foi um grande rolo, né? Muitas coisas falando sobre... Gostei do trocadilho, um grande rolo. Que era muita gente falando sobre aquela urna 9, né? Que era o pessoal que entrou depois. Que todo mundo já sabia que a urna 9 ia dar Modesto, né? Sim, só que aí teve um grande movimento entre o pessoal da organização, os mesários das outras chapas, que deram uma forçada pro pessoal não conseguir votar. Então a gente atenta quando não tinha alguns chineses falando que iam votar no candidato amarelo, que iam votar no candidato que gostava de coxinha de frango catupiry. Gostava de fazer muito empréstimo de jogador. E gostava de perder muito dinheiro. E o José Carlos Pérez chegou falando que o Santos estava sem dinheiro nenhum, teve que fazer alguns empréstimos. E até engraçado, né, que aqui a gente foi ver a última versão da Santos FC Magazine. Você já abre aqui na segunda página, tem aqui ó, a palavra do presidente com a palavra superávit. Superávit, para quem não sabe, é quando você arrecada mais do que você gasta. E é basicamente um lucro, né? E vamos torcer, né, para nas próximas edições da Santos FC Magazine a gente ter umas notícias melhores e um presidente falando a verdade. Começamos entrevistando, como vocês viram, o José Carlos Pérez. Nossa opinião particular é que ele se mostrou o candidato mais preparado, né, desde o começo, desde a primeira entrevista. Ao meu ver, ele se mostrou o candidato mais preparado, realmente, pelas palavras, pela experiência dele no meio do futebol, pela experiência dele dentro do Santos, anos de Federação Paulista. Enquanto o Pérez, o Nabil e o Rueda tiveram grandes experiências no mercado de trabalho, têm suas próprias empresas, são empresários de sucesso. O Modesto está no Santos por ser filho do pai dele, o Modesto Roma original. E é um cara que tem cargos no clube desde a década de 70, então ele foi só migrando de diretor daquilo, coordenador, gerente, e aí caiu no colo dele para ser presidente. E foi uma gestão que tem seus méritos, foi uma gestão que pegou uma situação muito ruim, mas que também mostrou muito pouco profissionalismo, muito pouca transparência, não cumpriu com uma grande maioria das promessas que tiveram nas eleições de 2014, então... O sócio-rei continua igual, teve uma pequena reformulação. Ele tinha prometido jogar mais jogos no Pacaembu e jogou muito pouco. Então agora ainda bem que a gente fez essas entrevistas com o Pérez e com os demais candidatos. Isso vai ficar arquivado nas anais da internet. E agora a gente tem 3 anos para cobrar o Pérez de fazer o que ele prometeu. E o que deu foi o que nós todos vimos, a eleição do presidente José Carlos Pérez e do seu vice Orlando Rolo para o próximo triênio, e a gente está bem esperançoso, né? Mesmo que
Muita gente ainda tá reclamando logo no começo, o cara assumiu há poucos dias. O Pérez, né, prometeu 50% dos jogos no Pacaembu. Foram várias promessas, várias ideias muito legais que vocês podem ver depois do vídeo completo aqui no nosso canal. E é legal também que é o vice-presidente é o Orlando Rolo, que é um ex-membro da torcida jovem. Então é um cara de arquibancada, é um cara que é bastante ativo e que vai conseguir passar bastante o lado do torcedor para dentro da gestão do clube. E agora, finalmente, vamos falar da situação do Santos no mercado. Gui, fala aí a lista de jogadores que o Santos já contratou. Romário. É isso aí, galera, obrigado. Não, estamos brincando, vamos falar mais aqui. Tô brincando nada, é isso mesmo. É isso mesmo, mas pelo menos é o lateral do Tetra, mano. Romário vai estar erguendo a taça, Galvão Bueno gritando é Tetra e chupa a Rede Globo também. E ele é baixinho também, tem 1,71 m. Falaram que é um jogador muito forte fisicamente. A grande característica dele lá no Ceará era a marcação, era um jogador que marca muito bem, se posiciona bem, mas falam que ele é um jogador muito forte, muito rápido, então ele tem fôlego para chegar no ataque. E eu acho que pode ser uma boa porque talvez não seja titular, mas a gente percebe que entre todos os laterais do Santos existe uma carência defensiva, todos são muito mais fortes ofensivamente. Tem alguns que não são fortes nem ofensivamente, nem defensivamente. Ele vem do Ceará, lateral que se destacou bastante ano passado, fez uma boa Série B. Falam que ele é um jogador bem raçudo, né, como o Rafa falou, que demonstrou um ótimo físico agora na reapresentação do elenco. E essa contratação do Romário foi uma contratação da gestão Modesto Roma. O Romário vem por 5 anos, tá vindo de graça e o Santos só vai arcar com os salários do jogador. Sim, vamos torcer pra dar certo, né? Então no fim do ano a gente tá gritando, é Tetra, é Tetra! E ele com a taça, assim. Bom, e pra não falar que o Romário foi a única vinda do Santos, a única contratação, a gente também fechou como nosso novo técnico, o grande Jair Ventura, Ace Ventura, como vocês preferirem. Jair Wenger. E também a vinda do nosso novo diretor de futebol, né, o Gustavo Vieira, estava no São Paulo. E a gente fica bem feliz porque, pô, a gente viu as dancinhas do Jair no Botafogo naquela classificação. Então, se a gente pensa, se o nosso técnico já dança, já faz as dancinhas de vitória, pô, o elenco inteiro vai ter que se contagiar desde a base agora. E quanto ao currículo do Gustavo Vieira, né, ele é advogado, e ele é especializado em gestão do esporte pela FGV. Sim, ele fez faculdade de Direito lá na USP, né, na São Francisco. E tem se mostrado um bom profissional, né? Ele teve 2 passagens pelo São Paulo. A mais recente ele se destacou por ter montado um elenco do nada, né? O São Paulo estava numa situação parecida com a do Santos, mal financeiramente. Ele conseguiu trazer de graça jogadores como o zagueiro Maicon, Caleri, trouxe também o Caleri, todos eles de graça. Então vamos torcer para ele conseguir fazer isso com o Santos. E o que já é muito legal da postura dele, que a gente conseguiu perceber, é que diferente do que acontecia com o Santos há muitos anos, que a informação vaza, o Gustavo já falou que não passa informação, que só avisa quando o cara for contratado. E apesar da gente como torcedor querer saber as coisas, pensando bem, eu prefiro muito mais um cara assim que vai negociar em sigilo, sem estar abrindo tanto assim para os jornalistas. Mas é isso aí, vamos esperar que o Gustavo Vieira faça esse mesmo trabalho que fez no São Paulo, né? Faça contratações pontuais e a custo zero, né? Custo-benefício, né? Porque é realmente a nossa exata situação, como você falou. A gente não vai esperar tantas contratações para esse 2018 pela situação financeira do clube, mas espero que quem esteja por vir ainda, sejam grandes acertos. Zeca Vírus ainda tá uma grande indefinição. Eu particularmente parei de acompanhar o caso. Ele não se reapresentou, né? Consegui informações de pessoas que estavam acompanhando o caso de perto. Eles disseram que o Zeca tinha um salário de aproximadamente R$140 mil. O Santos atrasou uma parcela do FGTS de R$10 mil. E isso não é o suficiente para ele romper o contrato dele com o Santos. Porém, ele conseguiu entrar com o pedido de habeas corpus, alegando que ele pode e deve escolher o lugar onde ele vai trabalhar. Então agora está um grande litígio, o Santos entrou com recurso, perdeu, porém o próprio Flamengo, que negociou bastante com o Zeca e já estava dando esse acordo como certo, vetou a negociação com o departamento jurídico. O Flamengo tinha oferecido para o Santos uma troca, mais uma compensação financeira em troca do Zeca. O Santos tentou trazer... Primeiro o Ademir disse que foi oferecido o Rômulo, veio essa informação do blog do Ademir Quintino. Porém, depois o Santos recusou, pediu o Felipe Viseu e mais uma quantia de dinheiro, porque acredita que o Zeca ainda tem um grande valor.
É ainda um jogador que foi campeão olímpico, né? Uma multa de 50 milhões. Querendo ou não, ele é um jogador de muita qualidade. Sim. É, uma grande perda do Santos. Apesar ele ter tido um ano ruim, esse 2017, 2015 dele sensacional, 2016 dele também foi bem. E outra perda nossa aí foi a saída do centroavante Ricardo Oliveira, né? Ele saiu porque ele queria que o Santos renovasse com ele por 2 anos, só que o presidente Pérez ofereceu apenas uma renovação de 1 ano. E aí o Ricardo acabou pesando esse lado profissional, pensar na família e saiu. Por um lado, é muito importante a renovação, né? Mudar um pouco os ares da Vila Belmiro, mudar um pouco essa parte que estava muito crente, né? Muita religião. Porém, a gente perde um ídolo. Vai sentir muita falta do Ricardo Oliveira, de gritar é Oliveira, das caretas, das arrancadas, monstros. E o cara com 37 anos, aos 45 do segundo tempo ele ia apertar o goleiro. O cara corria, não parava de correr um segundo. Fez história no Santos. E saudades, pastor. Bom, você pode ver que essa imagem tá meio desfocada, né? A nossa câmera do Santos Depressivo não foca em gente falsa. A gente tá bem desafinado nas piadas, tá voltando agora, então... Mas que a gente tá bem puto que... Mano... Cara, nem puto, não, porque... A gente tá bem feliz que ele saiu, mas que a gente tá, mano, furioso com a pessoa que ele se mostrou ser. Cara nojento. Ele não era ninguém antes, ainda quer falar mal do Santos na entrevista coletiva. Essa porcaria desse dente que ele tem na boca, ele deve ao Santos. Fechar o buraco, essa porra desse buraco que ele tem, ele deve ao Santos. As informações que a gente apurou foram de que o Lucas Lima recebeu do Santos na metade do ano passado uma proposta de renovação. Ele e o staff dele fizeram uma contraproposta que, pelo que a gente recebeu de informação, era muito próximo, era um pouco acima do que foi pedido, porém o Modesto Roma não quis nem ver essa contraproposta, falou que era uma única proposta do Santos. E aí o Lucas Lima começou nessa época já a negociar com outros times, e como o próprio Alexandre Matos disse na entrevista da coletiva de apresentação dele ao Palmeiras, falou que o Lucas Lima forçou para vir pro Palmeiras, se esforçou muito, que os empresários dele, o staff dele não queriam que ele fosse pro Palmeiras, mas ele insistiu muito. Foi o maior esforço que ele fez em 2017, né? Diga-se de passagem. Eu acho que o lance que representa muito o que foi o segundo semestre do Lucas Lima no Santos ele tomando aquela pedaladinha do cara do Vasco antes da gente tomar aquele gol. E espero que ele se foda. Eu não preciso falar muito, nem desejar muita coisa, porque mês que vem ele vai jogar já contra o MM Alisson. E eu confio nele pra resolver esse problema. Já vamos até mudar de assunto. A canela dele no fim... olhar pra cara desse filho da puta. Sim, a canela dele no fim vai dizer tudo. E alegria em Santos e tristeza total em Sorocaba, né? Sorocaba em festa, né? Finalmente eles vão conseguir a maior dupla de ataque da história. Nilson e Crispim. Cara, um abraço por Lucas Crispim ter... Adeus, Crispim. Mesmo que tenha sido por empréstimo, adeus, arrivederci. Desde ao fim da não é empréstimo. Não é empréstimo, acabou o contrato. A gente tinha prometido parar com essas comemorações. Mas, ó. Isso é uma exceção que pode fazer a comemoraçãozinha do dedinho pro alto. Dia 31 de dezembro foi um grande dia, a gente soltou fogos e comemorou muito, pulamos as ondinhas, mas não foi pra agradecer pelo novo ano, foi pra agradecer que acabou o contrato do Kaique, do Thiago Ribeiro e do Lucas Crispim. É isso aí, e também Vladimir Hernandes acho que ele tá negociando a volta dele, né, pro Júnior Barranquilla. Tá de malas prontas, né, aquelas malinhas tipo de Max Steel, né, colocando as roupinhas dele. Ficou marcado por aquele gol de bicicleta, né? Foi pra começar o ano já iludindo a gente. Isso. Ele até ainda fez um gol no Brasileirão contra o Fluminense depois, na estreia, mas depois disso acabou. Um outro jogador que provavelmente vai sair do Santos é o Lucas Veríssimo, ele que foi muito valorizado no ano passado. O Santos recebeu nesse sábado uma proposta oficial do Spartak Moscou de 6 milhões de euros pelo Lucas Veríssimo. O Santos tem 80%, né, do passe dele, porém nessa proposta seriam 6 milhões de euros e o Santos continuaria com 10%. Ou não, né? Ou não, vai saber quando vem esse presente, o que é esse presente de Natal mesmo. Mas o que tudo leva a indicar é que o prometido presente de Natal do Pérez, que acabou se enrolando, é o Gabigol. O Gabigol tá negociando com o Santos tá tentando um empréstimo com ele junto à Inter de Milão. O blog do Ademir Quintino noticiou com exclusividade que a Inter ofereceu pro Santos um acordo de, se não me engano, 1,5 milhão de euros por um ano de empréstimo.
O Santos tentou baixar esse valor e pediu 1 ano e meio de empréstimo, e agora tá faltando resolver algumas coisas junto à Inter de Milão. Tem já um profissional do Santos lá nessas negociações, e caso essas negociações não evoluam, o próprio Orlando Rolo, vice-presidente, vai viajar para tentar acertar logo a vinda do menino da Vila. E Serginho, você que falou que se candidata a ser o novo 10 do Santos agora na saída do Lucas Lima, por favor, fica quieto, não fala nada, você não tem noção do que é essa camisa 10, deixa pra pelo menos um jogador que... Usa 45, usa 45, tá tranquilo, deixa pelo menos pro Gabigol, que acho que vai fazer Vitor melhor. Bueno, ou pro Vitor Bueno. Ou pro Vitor Bueno mesmo, voltando Vitor aí de lesão. Bueno. Vitor muito bueno. Treinou as férias inteiras, né, não tirou férias pra se recuperar logo. Sim. Né, antes que ele não chegou a falar disso, mas ele e o Gustavo Henrique já estão voltando, devem estar já de volta, talvez até na estreia, no decorrer das primeiras rodadas do Paulistão. E outros nomes que foram ventilando no Santos ao longo dessas férias, né, ao longo dessa transição de dezembro para janeiro, foram o Hudson, não é? Teve o Hudson, que tá sendo... Eu acho que ainda tá acontecendo uma negociação, né? O São Paulo quer muito o Vitor Ferraz pra lateral direita. Na minha opinião, seria um péssimo negócio, péssimo, porque apesar de tudo que a torcida fala mal do Vitor Ferraz, eu ainda acho que ele é o dono da lateral direita do Santos. Na minha opinião, ele ainda é um dos melhores laterais direitos do Brasil. É um cara que é consistente. E o Hudson é um bom volante, mas o Hudson não é um dos melhores volantes do Brasil. O Santos tem outros volantes. E agora vamos falar de um assunto polêmico, né? Não são mamilos. Não são mamilos, são ronhos. E acho que dessa vez talvez seja a situação mais delicada, porque o Robinho foi condenado em primeira instância na Itália por violência sexual, por estupro. Então agora o Robinho ainda vai ter a sua defesa, vai poder recorrer e tudo mais. E se ele for condenado mais uma vez, após apresentar as provas de que ele é inocente, não, como se não tivesse acontecido nada. Falando em relação ao Santos, em si, a postura do Santos, o presidente Pérez... Assim que ele assumiu, assim que ele ganhou as eleições, muitos se perguntaram sobre Robinho para ele, sobre uma possível volta. A partir do momento em que o Robinho garantiu que não ficaria mais no Atlético Mineiro, então o presidente Pérez respondeu prontamente que... Havia uma definição, né? Havia uma definição desse caso dele na Itália e que como o presidente Pérez tem um projeto de uma torcida feminina no Santos, não pegaria bem, não só para essas mulheres torcedores do Santos, que o Pérez tem essa proposta de fazer a torcida, quanto para a imagem do clube ter sua associação com um jogador que foi condenado por estupro na Itália. Tá saindo muitas notícias de que o Santos está em sigilo, né? negociando com o Robinho e com o Gabigol também. Agora a gente está carente para a posição de centroavante, então foram ventilados os principais nomes. Em primeiro lugar, Hernan Barcos. Pela terceira vez o Santos tentou negociar com ele, pela terceira vez não vamos ter ele. Pareceu que a negociação estava próxima de um fim, mas ele acabou renovando com a LDU, que como também sempre, vai jogar a Libertadores. Como sempre. O Santos namora, sempre ele vai lá e fecha com a LDU. O Santos também foi atrás do centroavante Gilberto, do São Paulo. É um nome que eu acho que seria uma boa, assim, pra um centroavante reserva, pra elenco, assim. Eu prefiro o Kaique do que o Gilberto, por exemplo. Não, Rafa, não fala isso. Mas, cara, é que o pessoal fica iludido porque, é o Gilberto. Mas, mano, o Gilberto nunca foi porra nenhuma em lugar nenhum, nunca fez nada. E, por mim, eu não gostaria que viesse o Gilberto, eu prefiro deixar a molecada da base, mas contratar um outro titular. Porque eu acredito que o Gilberto não viria pra ser titular, né? Seria o fim da picada. Exatamente. Um outro nome que foi ventilado pro ataque era o alemão, né? Aquele que subiu junto do Thiago Luiz, novo Messi, mas que também não deve vir. E também, agora mais recente, né? O nome de Santiago Trellis, do Vitória, atacante. Tava sendo negociada uma troca dele com o Matheus Ribeiro, né? O grande lateral ambidestro, né? Ruim com as duas pernas. E que aparentemente ele tá recusando, né? O Matheus Ribeiro não tá querendo jogar no Vitória. Isso é o que tá emperrando a negociação. Porém, seria trocar... Não seria nem 6 por meia dúzia, né? Seria 0 por nada. Não ia mudar porra nenhuma. É muito legal ver o carinho que o Rafa tem com nossos jogadores do Santos. E outro nome aí, né, que pra gente encerrar essa parte de mercado da bola, que foi ventilado no Santos, que dizem que tá praticamente fechado, né, é a vinda do Eduardo Sacha, né? Eduardo Sacha, zica das valsinhas de debutante, Jogador provocador, né? Ele já vai vir na segunda-feira pra São Paulo pra fazer exames médicos e, se for aprovado, deve ser anunciado com empréstimo de 1 ano, se eu não me engano. E seria meio que uma parte da negociação pro Santos liberar de vez
japonês, o Leandro Damião pro Internacional. Amém. Eu acho que só tem ganhos nessa negociação. A gente se livraria do nosso Cone lazarento. O famoso peso morto, né? Sim. Gargalo do caralho. E vem um atacante promissor, um cara que pode jogar tanto de ponta quanto de falso 9. É um cara que já mostrou que tem qualidade, né? Tem boa técnica, mas que é um jogador que se machucou muito ao longo da carreira. E a gente viu no ano passado o Santos contratando o Kleber quando o Kleber não tinha tantas condições de jogo. Contratou o Nilmar sem fazer uma avaliação psicológica dele, o cara parou de jogar logo em seguida. Então não duvido nada que o Santos esteja comprando o Sacha esteja machucado. Torço pra que não seja isso, mas não sei, fico meio ansioso. Já eu tô iludido, já tô imaginando uma dancinha dele no Allianz Parque, assim, comemorando os tantos anos de história que o Palmeiras tem sem um Mundial. Com uma grande satisfação que a gente encerra esse resenha depressiva à volta. A gente vai voltar, a gente tem esse planejamento de sempre ir gravando resenha, vídeos de análise também de jogos. E pra finalizar, a gente gostaria de mandar um salve pro Pedro Rolo, um grande fã nosso e coincidentemente primo do Orlando Rolo, nosso vice-presidente. Pedrinho, tamo junto. E um salve também pro Pedro Paulo Aquino, valeu Pedrão também, tamo junto meu parceiro. E é isso aí pessoal, sempre comente, vão dando feedbacks aí que a gente sempre tá acompanhando os comentários. Muito obrigado pela força, Rafa. Vamos encerrar esse resenha fazendo a dancinha do Jair. Em sentido do bonde pra lá, né? É o peixe, é o peixe, é o peixe. Ou então a gente pode fazer que nem a jogada ensaiada do Santos. Um vai, o outro não vai, mas, mano, a base vem forte. Eu boto fé que a base vem forte nessa copinha aí. É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe. É o peixe, 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 é o peixe.